Nós vamos agora virar a página, vamos falar do clássico Fla-Flu. Daqui a pouquinho, às 4h da tarde, tem o Fla-Flu no Maracanã. O Fluminense, que vive o seu pior momento na era Fernando Diniz, é o atual campeão da Libertadores, mas as coisas parecem não funcionar na temporada 24. É o lanterna do Campeonato Brasileiro, o Fluminense, que coisa. E tem o Flamengo do Tite, todo desfacelado, com esses problemas aí em relação à Copa América, aos desfalques da Copa América. Mauro César, o que esperar desse jogo? Flamengo favorito, evidentemente, pela fase que vem o Fluminense. Mas o que você espera dessa partida Fluminense e Flamengo às 4 da tarde no Maracanã, Mauro César? Eu imagino o Fluminense jogando melhor do que as últimas partidas. Acho que é uma outra mobilização para esse jogo. É um jogo para o Fernando Diniz continuar no cargo. Se perder o jogo, a gente não sabe o que vai acontecer, especialmente se perder jogando mal. Então eu imagino que, como o Vasco, quando se mobilizou para o jogo com o São Paulo, após a saída do técnico e venceu, jogou melhor, eu imagino que o Fluminense hoje consiga fazer mais do que fez nos últimos jogos. O Flamengo está muito desfalcado nessa fase da temporada por conta de Copa América e outras questões, de lesões, suspensões eventualmente, mas tem conseguido bons resultados, 3 jogos, ganhou 7 pontos em 9, venceu 2 partidas, né? 2 vezes reagindo no final, empatando, depois vencendo no final, na mesma semana. Então, eu imagino um jogo com o Flamengo como favorito pelas circunstâncias, mesmo desfalcado, mas acho que o Fluminense hoje deve ser um Fluminense mais organizado, mais competitivo do que nos últimos jogos. E sem aquela obrigação que teve, por exemplo, contra o Atlético Goianiense, de ser o time que vai ter que controlar o jogo, tem que buscar o resultado, pode até adotar uma estratégia um pouco diferente. Aí vejamos também qual vai ser a escalação do Fernando Diniz, né? Acho que era um jogo hoje para ele dar uma trancadinha no time, proteger mais o time. Pedro, e a cavalaria? Vamos ver. Vamos passar aqui daqui a pouquinho as prováveis escalações. Tem um provável Fluminense aqui, ó, de Fábio no gol. Aí vem Samuel Xavier, Antônio Carlos, Martinelli, Diogo Barbosa. Gabriel Pires, Lima, Renato Augusto, Ganso. John Kennedy e Germán Cano. É o provável Fluminense, hein? Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Martinelli, Diogo Barbosa, Gabriel Pires, Lima, Renato Augusto e Ganso, John Kennedy e Cano. A provável cavalaria do Fluminense para o jogo de hoje, hein? Será que não é um time muito pesado para enfrentar o Flamengo? Zagueiros, não tem zagueiro no Fluminense. Né? Tô vendo aí Você acha que hoje o Diniz pode cair em caso de derrota? Muito pressionado o Diniz. Tem gente falando até que de repente pode sair do Fluminense. Por exemplo, eu vi lá os caras chegando pra treinar, os caras pegando o John Kennedy, né? Você viu? Vi a cena. E tal. Eu acho que o Diniz só se for pelo presidente, ele tem um respaldo, né? O presidente renovou com ele agora por 2 anos, né? Mas a torcida tá pressionando, teve faixa no jogo contra o Cruzeiro. Pelo presidente, eu acho que não demite ele, não. Tô vendo até torcedor do Corinthians criar uma expectativa de Diniz no Corinthians, porque o Antônio Oliveira também tá muito pressionado pelo lado do Parque São Jorge. Pode cair dois nessa rodada, né? Eu acho até que o Corinthians, se não cair hoje, porque a pressão tá muito forte, pode cair talvez lá no clássico contra o Palmeiras, no dia 1º de julho. O clássico contra o Palmeiras é algo que geralmente mexe nas coisas do Corinthians. E ainda mais vivendo um momento ruim. Começa o Campeonato Brasileiro, 10 treinadores estrangeiros e 10 brasileiros. 6 portugueses e 4 argentinos, né? Agora tem 9 estrangeiros. Caiu um português do Vasco e caiu o Jair Ventura. Então até nisso tá acompanhando. Pode ser que, vamos supor, cai o Diniz e cai o do Corinthians também. Estão indo... Cai um brasileiro, cai um português. Mauro César, será que é o caso do Fernando Diniz hoje ser demitido se o Fluminense perder o jogo para o Flamengo no Maracanã, Mauro? Se perder jogando mal, por mais uma diferença maior de gol jogando mal, eu acho que é possível que ele encerre esse ciclo, porque a pressão está muito grande pela demissão dele. O Mário Bittencourt está segurando, vai segurar até onde der, imagino eu, mas se o Fluminense hoje fizer uma má atuação e for derrotado, como o São Paulo perdeu ontem, por exemplo, tomar 3 gols, 4 gols, sei lá, perder feio, quase fizer um jogo equilibrado, empatar, ganhar, óbvio que não vai cair, se perder um jogo disputado, eu acho que ele fica. Mas se fizer um papelão, a cota de vexames, acho que ela já se esgotou. São Paulo perdido. Se o Fluminense hoje também ficar perdido contra o Flamengo, de repente for até algo parecido com aquele Flamengo e Vasco, aí eu tenho certeza que vai ficar insustentável a relação do Diniz com o Fluminense. Com a torcida já tá muito difícil. O torcedor levando faixas para o estádio, pedindo a demissão do Diniz. Acabou 2023, agora é 2024. Bruno Prado, Flamengo e Fluminense com alguns ingredientes. É um clássico muito especial do futebol brasileiro. Às 4h da tarde, a bola rola no Maracanã para o Fla-Flu, Bruno Prado. O Flamengo é o favorito para o jogo, sim, pelo momento do Fluminense. O time do Flamengo é melhor, é o líder do campeonato. O Fluminense jogando muito mal, o Fluminense é o lanterna e realmente acho que é o que está jogando o pior futebol nas últimas, pegar um corte aí de 5 rodadas, aí é o time que está num pior momento. Um clássico é um jogo às vezes mais aberto, com mais
oportunidades, se bem que no Carioca o Flamengo não deu muita chance ao Fluminense, principalmente no primeiro jogo da semifinal. Entre eles, o Flamengo conseguiu fazer uma marcação mais adiantada com muita eficiência e isso complicou bastante o Fluminense. Não sei se vai conseguir fazer porque tá uma maratona mais pesada de jogos, isso exige muito da parte física, então não sei se o Flamengo vai conseguir marcar lá na frente com a mesma eficiência e se será essa a estratégia, mas é um favoritismo do Flamengo. No Fluminense, eu concordo com o que o Vampeta falou, acho que o presidente não tem, pelo presidente do Fluminense o Diniz fica, ele acabou de renovar, o elenco foi montado muito dentro do que o Diniz queria, os jogadores mais velhos e mais técnicos, o Diniz aposta muito nesses jogadores que são mais técnicos, acho que até às vezes pode faltar um equilíbrio ali entre a parte física e a parte técnica, mas o Diniz aposta muito nesse tipo de jogador. O elenco foi montado de acordo com as ideias dele, então o melhor cara para tentar fazer esse elenco jogar é ele, porque o elenco é muito dentro do que ele pensa. Agora é Thiago Silva ainda. Sim, que é mais um veterano. Se vem um outro técnico e pega um elenco bem veterano como esse do Fluminense, vai sofrer, vai ter problemas. O Diniz gosta de trabalhar com jogadores assim, ele privilegia muito a parte técnica do jogador. Então o elenco foi montado muito do que ele pensa sobre futebol. Só que a gente sabe como agem os dirigentes de futebol, que são bem políticos. Às vezes o cara ele tem uma convicção, ele acha que o treinador tem que ficar, só que aí começa a torcida a fazer protesto, como já está fazendo, aí o conselheiro tal que tem não sei quantos votos também começa a pressionar, aí o outro que tem mais 20 votos também pressiona, aí começa a ter ameaça, e aí o cara às vezes não resiste e tira. Mas se o Mário Bittencourt acha que o Diniz é o melhor cara para tirar o Fluminense dessa situação, e como ele renovou com ele outro dia, eu acho que ele acha isso, ele tem que manter, e tanto faz o que falam, mas não é isso que normalmente acontece. E nós temos uma arte mostrando o desempenho do Fluminense contra equipes da Série A. É preocupante o desempenho desse Fluminense do Fernando Diniz. Até aqui, ó, tá aí na tela, arte tudo para você que nos acompanha pela TV Jovem Pan News. 15 jogos, apenas uma vitória, 5 empates, 9 derrotas, 17% de aproveitamento, 12 gols marcados, 25 sofridos. E em clássicos, nos últimos 15 clássicos, o Fluminense tem apenas uma vitória. É um desempenho pavoroso o do Fluminense e hoje enfrenta o Flamengo. Mauro César Pereira, preocupante. A gente viu Flamengo e Vasco, o clássico mais recente do futebol carioca, deu no que deu. Difícil a gente falar, né? Difícil repetir um jogo como aquele, mas que o Fluminense não chega muito confiante para enfrentar o Flamengo, isso Mauro. Eu acho que, assim, não acredito que o Fluminense faça uma atuação tão ruim como aquela do Vasco. Ofereça ao Flamengo tantas oportunidades. E o Flamengo ele estava completo, né? Tinha Arrascaeta, De La Cruz, todo mundo estava à disposição. Hoje é um Flamengo com desfalques importantes também. Mas a grande questão acho que é como o Fluminense vai se apresentar. O Fluminense vai ser um time mais protegido, vai ser um time mais cauteloso, transferindo para o Flamengo a responsabilidade de um resultado também. O Fluminense tem que vencer para sair do rebaixamento, o Flamengo tem que vencer para seguir na liderança. Então, acho que vai passar muito pela estratégia aí do Diniz. E do Tite também, né? No jogo passado, claramente o Flamengo não brigou para ter mais posse de bola que o Bahia. Entendeu que o Bahia ia se impor com o seu time praticamente completo para ficar com a bola e adotou uma outra estratégia. O Fluminense gosta também de ficar com a bola. Não sei se vai fazer algo parecido o Tite, se ele vai tentar se impor de uma outra forma, acho que vai passar muito também pela estratégia dos treinadores ao desenho desse jogo. Agora, Ganso e Renato Augusto juntos. É pesado, né? Acho meio complicado. O time tá pesado. Você acha que hoje... Sem a bola é complicado. É 2 atacantes. O Diniz até... E a dupla de zaga. E a dupla de zaga. Antônio Carlos e... Martinelli. Antônio Carlos não passa nenhuma confiança, né? Nenhuma segurança o Antônio Carlos. Sem bola. Vai esperar que o Renato Augusto e o Ganso deem sustentação. Aí você acaba tendo aquelas situações como no jogo do Corinthians, que o Cano estava jogando de volante. E foi ali que o Corinthians roubou bolas e fez 3 gols. Então, eu não sei se essa é a melhor formação do Fluminense, não. Acho bem discutível. Ô Mauro, o Fernando Diniz, até na seleção brasileira e na carreira dele como um todo, né? Ele sempre disse, eu tenho as minhas convicções e vou seguir plenamente as minhas convicções. Será que hoje não é o caso do Fluminense abrir mão do estilo de jogo Fernando Diniz, fazer um jogo até um pouco mais pragmático para tentar segurar um resultado contra esse Flamengo? Me parece mais razoável, né? E esse negócio de convicção também é um negócio meio maluco, né? Pessoal, não, o técnico com as suas convicções. O técnico é só um ser humano. As convicções dele não significam obrigatoriamente que elas estão corretas. O que aquele seja o melhor caminho a seguir, ele pode estar enganado. Eu acho que o técnico tem que ser flexível e tem que procurar fazer com que o seu time jogue de formas diferentes. O ideal é saber jogar de diferentes maneiras, de acordo com a competição, com o adversário, se é em casa ou se é fora. Você vai se adaptando. Esse é o melhor cenário. Beleza, nação rubro-negra.
Vamos falar da notícia que está fazendo o coração de todo flamenguista bater mais forte. Finalmente, estamos mais perto de ter a nossa casa, o nosso estádio próprio. Se você está tão empolgado quanto eu, já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora conferir essa novidade incrível. O nosso prefeito, Eduardo Paes, anunciou uma bomba neste domingo, 23. A Prefeitura do Rio de Janeiro vai desapropriar o terreno na região do gasômetro, onde o Flamengo pretende construir seu estádio. Isso mesmo, galera, o sonho do nosso estádio está cada vez mais próximo de se tornar realidade. E olha que o Paes, mesmo sendo vascaíno, reconheceu a importância do Mengão para a cidade e o país. Ele deu essa notícia com uma pitada de humor, dizendo que era a pior notícia que ele já tinha dado como prefeito, mas admitiu a relevância dos grandes clubes cariocas para a economia do Rio. Ao lado do deputado federal Pedro Paulo, ele destacou que o Flamengo, com a maior torcida do estado e do Brasil, merece essa prioridade. No mês passado, Eduardo Paes já tinha avisado que se a Caixa Econômica Federal não facilitasse as negociações, ele tomaria essa medida. E agora, ele confirmou que a desapropriação vai rolar, começando oficialmente o projeto para o nosso tão sonhado estádio no gasômetro. Logo após o anúncio, o Flamengo parabenizou a decisão do prefeito e ressaltou a importância desse passo para a realização do nosso sonho. O clube destacou que essa obra será fundamental não só para o Flamengo, mas também para a revitalização de uma das áreas mais tradicionais do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, a desapropriação de terreno privado pelo governo é prevista na Constituição, desde que haja interesse público e pagamento de indenização justa. O Flamengo acredita que pode construir um estádio para 80 mil pessoas na região do gasômetro, inspirado no Santiago Bernabéu, do Real Madrid. Vai ser demais! E aí, nação, quem mais está emocionado com essa notícia? Imagina só a gente cantando uma vez Flamengo, sempre Flamengo na nossa própria casa. Deixa nos comentários o que vocês acharam dessa novidade e quais são suas expectativas para o novo estádio do Mengão. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos juntos, Mengão, rumo ao topo. #VamosFlamengo, #Estadio Proprio.